Ok, pessoal, ótima noite, alegria, alegria, uma ótima noite para você. Nós estamos começando o nosso treinamento de liderança e desenvolvimento pessoal com o tema Disciplina, o ponto de partida. Muito prazer, meu nome é Emerson Cesarino, falando ao vivo de São Paulo, capital. Uma ótima noite para você. Se prepare, pegue papel e caneta, anote todas as informações, porque eu tenho a certeza que vão ser informações que você vai utilizar no seu dia a dia com a sua equipe na construção do seu negócio em marketing multinível, independente da empresa que você desenvolva, independente do produto que você comercialize. Muito bom? Disciplina. Quando nós falamos em disciplina, nós já pensamos em metodologia, nós já pensamos em uma forma organizacional para que a gente possa obter melhor resultado diante daquilo que a gente se propõe, diante daquilo que a gente quer. E é verdade, sem disciplina nada acontece, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja na sua vida espiritual, enfim, na sua vida social. Tudo é necessário disciplina na sua vida intelectual, na busca pelo estudo, na busca por uma formação. Disciplina é algo essencial e o indivíduo que é bem disciplinado, ele cumpre seus propósitos no momento certo. E essa pessoa é aquela pessoa que centraliza as energias naquilo que realmente é importante para a realização dos seus projetos, né? Muitas pessoas iniciam o ano com dezenas de projetos, estudar alguma língua estrangeira, por exemplo, né? Concluir aí algum curso de pós-graduação, economizar mais, por exemplo, levar a academia a sério, a ginástica, ou até trocar de atividade profissional, trocar de carro. Porém, nós sabemos que chega um novo ano e a lista de promessas que a pessoa se propôs se repete exatamente como ocorre com os políticos aí em tempo de campanha, né? A razão para o fracasso desses propósitos é exatamente a falta de disciplina. Acredito que a falta de disciplina ela é o nosso maior inimigo, ela é a nossa maior inimiga diante daquilo que a gente quer realizar. E justamente porque o sucesso ele é decorrente de uma mistura de autoconhecimento, disciplina, persistência, autoestima e ação. E quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós conhecemos as nossas limitações, mais nós podemos explorar isso na realidade. Este autoconhecimento, ele permite que nós possamos explorar nossas habilidades, buscar informações para superar pontos fracos e agir no momento mais adequado. Por isso que eu sou, pessoal, eu sou muito a favor desses treinamentos em que você vai conhecer um pouco mais sobre você mesmo, porque quando você sabe aonde são os seus pontos fracos, muito melhor você vai conseguir lidar com as suas eventuais faltas de disciplina, não é verdade? A disciplina, ela é justamente aquela aptidão que determina as nossas escolhas. O indivíduo bem disciplinado, ele sabe fazer o que é certo no momento adequado, ao invés de fazer aquilo que é fácil em troca de uma comodidade passageira. Ou seja, o indivíduo disciplinado, ele sabe manter o foco nas suas metas básicas. E são essas metas que levarão à realização dos seus sonhos. Eu sempre digo para a minha equipe, né, no marketing multinível, que existem várias formas de desenvolver a disciplina. Comece, portanto, criando pequenos hábitos positivos. Se você estiver sempre atrasado, por exemplo, experimente adiantar o seu relógio, 10 minutos, 5 minutos. Eu, por exemplo, os meus despertadores, os momentos que eu vou despertar, eu sempre coloco 5 minutos, com uma folga de 5 minutos, porque eu prefiro saber que está adiantado do que eu, em cima da hora, eu acabo não conseguindo cumprir, não é? Então, você pode colocar o relógio, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos antes e se acostumar a chegar ao local do seu compromisso antes do horário estabelecido. Isso é muito bom também. Faça o mesmo na hora de sair de casa, na hora de sair da cama. Acabe, por exemplo, com o hábito de dormir mais 5 minutos após, sabe aqueles 5 minutinhos após o despertador tocar? Acabe com isso, coloque isso assim, por terra, que você vai ver que você vai começar a melhorar na sua atitude e na sua disciplina.
Isto é algo palpável, você vai sentir o resultado deste pequeno gesto já no seu dia a dia. Procure disciplinar-se diariamente para melhorar seu desempenho no trabalho. Você será maior beneficiado, o maior agraciado com tudo isso a partir da hora em que você começa a adotar esta atitude. E outro ponto muito importante também, você tem tudo a ganhar quando você oferece o melhor de você, seja nas relações profissionais, familiares ou na amizade. Depois de desenvolver bons hábitos em pequenas quantidades no cotidiano, será ainda mais fácil disciplinar-se para realizar metas maiores, porque a realidade é uma só, pessoal. Quem é disciplinado consegue manter os propósitos em situações adversas. Quando você pensar em desistir, você vai reforçar as energias e trabalhar ainda mais, um pouquinho a mais. Como diria Jim Rohn, né? Sempre um pouco a mais, um pouquinho a mais a cada dia. Pensa, por exemplo, nas coisas que você tem se proposto a fazer, mas não deu aquele primeiro passo, né? A disciplina, por que ela é a chave para o sucesso? Porque ela é o ponto de partida. A disciplina é a base para que você consiga construir alguma coisa, né? Então, se você assume o controle da sua vida, se você aprende a ser independente e se você começa a não esperar nada de ninguém, você entende que a partir de um ponto disciplinado, somente você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Se ao longo de sua trajetória você recebeu um empurrão, né, de alguém, isso pode ser lucro, vai ser um bônus a mais, porque você não vai estar contando exatamente com isso. Não é? A disciplina, ela colabora para que você desenvolva uma autoestima, para que você esteja sempre buscando esse autoconhecimento. A pessoa disciplinada, ela adquire esse hábito de terminar exatamente tudo aquilo que ela começou. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa otimista, é uma pessoa que tem uma fé ainda mais abrangente, é uma pessoa que tem esperança. Uma pessoa disciplinada é aquela pessoa que adota diariamente uma postura positiva diante da vida. Né? Ela entende que tem que viver o agora, tem que viver, é claro, com serenidade, não é? Tem que controlar a ansiedade. Claro que problemas, pessoal, problemas todos nós temos, os problemas fazem parte da nossa vida, não há como nós fugirmos dos problemas, eles são parte intrínseca do nosso dia a dia. Mas agora, quando você entende que a disciplina é a base para tudo isso, você começa a não esperar o retorno da noite para o dia. Você começa a entender que o importante é ter a consciência de que você está no rumo certo. A disciplina, ela é uma qualidade comum às pessoas realizadoras e bem-sucedidas. A disciplina, ela torna as pessoas livres, torna as pessoas autoconfiantes, torna as pessoas produtivas. E você quer fazer, o que você quer fazer para aumentar a sua disciplina? Olha só, alguns pontos muito importantes. Anota para você que está escutando esse treinamento, seja no YouTube, você que está buscando, está repassando esse treinamento para a sua equipe, anota, você que está escutando, anota para você esses pontos, porque você vai aumentar a sua disciplina à medida que você começa a controlar, a cuidar de alguns pontos básicos, não é? A emoção, por exemplo. A emoção é um ponto gritante que as pessoas que têm dificuldade em se disciplinar, elas percebem logo de cara, não é? Então você precisa, a partir de agora, dentro dessa emoção, a controlar os seus impulsos, a agir de acordo com os seus propósitos, ao invés de ser enganado pelas suas emoções, não é? Quando você começa a ler um livro, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fazia análise, não é? E a minha psicóloga, conversando com ela, isso faz muito tempo, já acho que uns 3 ou 4 anos, eu disse para ela que eu tinha dificuldade com a disciplina. E ela me fez algumas perguntas, né? Ela perguntou para mim assim: Emerson, quando você começa a ler um livro, você consegue ir até o fim do livro? Falei para ela, tenho dificuldade. Aí ela falou o seguinte: então você vai ler meia hora por dia, e o telefone seu pode tocar, a campainha pode tocar, você não vai terminar enquanto você não finalizar ou aquela meia hora ou aquele número de páginas que você se propôs por dia.
Então eu entendi que isso era bom, comecei a colocar em prática e foi infalível, melhorou muito. Então são detalhes, né? A gente pela emoção, quero ver o que está passando na televisão, preciso ligar para tal pessoa, e você nunca termina de fazer aquilo que você se propõe inicialmente a fazer. Então controle a sua emoção. Um ponto número 2, anota para você, saiba ficar em silêncio. Esse é o ponto número 2. Ou seja, pense antes de falar. E lembre-se, tudo o que você disser vai ser usado ou a seu favor ou contra você. Então, saber ficar em silêncio, pensar, não é? Nós temos aí 2 ouvidos e uma boca, né? E olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho do cérebro em relação à boca, né? Então, realmente tem que pensar antes de falar, não é? Isso é muito importante. Um terceiro ponto que nos ajuda a nos autodisciplinar, não é? Administre o seu tempo, não é? Administre melhor o seu tempo, ou seja, planeje seus dias, siga seus planos, estabeleça prioridades. Se você estabeleceu um plano para você, colocou no papel, e esse é um ponto crucial para a disciplina, levar para o papel os seus objetivos, se você de fato colocou isso no papel, cumpra aquilo que você se propôs. Já é um passo crucial no desenvolvimento da sua disciplina. Outro ponto, controle suas finanças. Isso é muito importante, ou seja, nunca gaste mais do que você recebe e procure ter sempre uma reserva financeira. Isso tem a ver total e essencialmente com a disciplina, porque aquilo que a gente ganha nos preocupa, seja de forma positiva ou negativa. Então é muito importante também você se disciplinar nesse sentido. Como dizia Jim Rohn, né, o grande filósofo de negócios que até o ano retrasado estava entre nós aí vivo, ele dizia o seguinte, que a disciplina ela é a ponte para os seus objetivos e as realizações. Inclusive, num dos treinamentos que eu fiz com ele, eu trouxe um flyer, né, um cartaz bem grande, um canudo que eu até mandei colocar num quadro, não sei nas minhas mudanças aonde foi parar esse quadro, mas e dizia isso, né, no cartaz com a foto dele. A disciplina é a ponte entre os objetivos e as realizações. E é claro, existem pessoas que parecem bem-sucedidas em tudo que fazem, sempre, né, atingem seus objetivos. Essas pessoas não são necessariamente geniais ou sortudas. Muitas vezes o segredo delas, pessoal, está na disciplina. Fácil de falar, mas difícil de cumprir, né? Então, como uma característica tão simples, a gente pode tê-la como tão especial na nossa vida, né? Essa divergência aí entre a promessa para o futuro e a decisão no presente que torna a disciplina tão difícil. É justamente essa convergência. E quantas vezes você... É uma pergunta para reflexão, não é? Quantas vezes nós aí juramos que não faríamos mais o trabalho da faculdade na última hora, né? Quantas vezes que nós dizemos para nós mesmos que nós iríamos estudar mais, não é? Ou que nunca mais beberíamos, ou que nunca mais começaríamos o regime somente na segunda-feira, não é? Ou que pouparíamos mais dinheiro para o próximo mês. Quantas vezes aí você comprou uma ação ou fez qualquer outro tipo aí de investimento a longo prazo, por exemplo, para mais de 5 anos, porém você resgatou correndo o dinheiro na sua primeira queda financeira, né? Quantas vezes? Isso aí, claro, não precisa responder, não é? Não precisa. Ok, deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui. Ok, acredito que tenha melhorado o som. Ok, meu querido Fábio Santos vai conferir se o som melhorou. Ok, obrigado, muito bom. Vamos dar aí continuidade. Fantástico, obrigado, Fábio. Vamos aí dar o Fábio Santos, nosso líder upline, nosso líder aí, membro da equipe de liderança no Recife, Pernambuco. Um abraço. Portanto, pessoal, então não adianta a gente se comprometer com uma estratégia de investimento para o futuro, por exemplo, se não houver disciplina no meio do caminho. Não adianta isso acontecer, não é? E as distrações e informações equivocadas, elas são abundantes em relação à disciplina, por exemplo, né? E eu tenho certeza aí que a sua lista de tarefas no seu trabalho está gigante. Mas, ao ligar o computador, qual a primeira coisa que você faz, não é? E-mail, Facebook,
não é? O que você faz primeiro? E quando você não responde aquele e-mail importante com a desculpa de que não teve tempo de ler, mas encaminha todas as correntes e piadinhas que recebe para todos da sua lista. Então, aí é uma outra questão, não é? Às vezes eu pergunto para a pessoa, fulano, você não viu o e-mail que eu mandei para você? Você não leu o SMS que eu mandei para você? E naquele horário que eu mandei o e-mail lá, que o fulano disse que não tinha como ler, ou a mensagem que eu mandei no Facebook, naquele mesmo horário, quantas coisas a pessoa estava compartilhando no Facebook, etc. Ou seja, estava online, né? Apenas a pessoa não está dando atenção de forma disciplinada aqueles pontos, não é, que justamente vão fazer a diferença dos resultados dela no dia a dia. Então a gente não pode fechar os olhos aí para essas realidades, não é? Então isso é muito importante. E, por exemplo, aquelas milhares de notícias que chegam todos os dias referentes aí ao mercado, né, no dia a dia. Você compra a sua ação pensando inicialmente num prazo mínimo de 5 anos, ou você está lendo as manchetes buscando as informações justamente em relação àquele assunto, não é? Ou vai fazendo de qualquer jeito. E depois você vai culpar alguém, ou vai culpar o Brasil, vai culpar o país, vai culpar o presidente. Não tem como. A gente tem que se disciplinar. Se você vai fazer um investimento, por exemplo, em alguma área, tem que se disciplinar a buscar a informação naquele sentido, né? Tem que reavaliar o plano inicial, tem que reavaliar o ponto de partida, e isto é essencial para o seu resultado. Então, o que a gente pode concluir? A disciplina, ela é um atributo valioso nos dias atuais. Sem disciplina você não sai do lugar, como eu disse no início desse treinamento, nem na família, nem no trabalho, nem no seu relacionamento social, na sua vida social, nem na sua vida espiritual, religiosa, nada. Sem disciplina, você, como esse atributo valioso, você não sai do lugar. Então, talento sem autodisciplina é como um polvo, né? Um polvo de patins, não é? Então, há muito movimento, mas nunca se sabe se irá para frente, se irá para os lados, se irá para baixo. Esta é uma frase de Jackson Brown Jr., né? Um grande economista americano. Então, não adianta. Talento sem disciplina, nada acontece. Tem uma outra frase deixa eu me lembrar, do Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, e é uma frase que eu comentava bastante há uns 5, 7 anos atrás nos meus treinamentos. De grande capacidade, nada vale sem a oportunidade e a disciplina. Não adianta nada você ser uma pessoa ultra inteligente, uma pessoa carismática, uma pessoa talentosa, uma pessoa voltada a esse assunto ou aquele assunto, se você não tiver aí uma oportunidade real para você poder exercer esse talento e disciplina. Não é? A pessoa que tem uma oportunidade, que é inteligente, tem talento e até tem uma oportunidade diante dela, mas ela não tem a disciplina, é igual aquela pessoa, por exemplo, que ele é fantástico, fantástico motorista, por exemplo, né? Mas ele está acostumado a dirigir só um tipo de carro, por exemplo, está acostumado a dirigir Fusca, não é? Dirige muito bem Fusca. De repente ele ganha aí uma herança, recebe aí uma Ferrari de presente. Mas ele não vai se preparar, não vai ler, não vai buscar informação, não vai estudar a respeito de como manobrar a Ferrari. E ele pega essa Ferrari e bate no primeiro poste aí que tem à frente e perde milhões. Então, disciplina é o preparo, é aquele preparo antecedente à sua ação, para que justamente você possa, é claro, buscar e obter o melhor resultado dela, sem dúvida alguma. Então, ter disciplina parece, né, pessoal, algo assim difícil de alcançar, mas é importante salientar que disciplina se aprende e se desenvolve. Ninguém nasce, pessoal, ninguém sai da barriga da mamãe disciplinado, não é? Ponderado, organizado, não. É algo que você vai aprender e vai desenvolver. Pode-se, por exemplo, conseguir disciplina com o implemento de novos hábitos, como eu falei agora há pouco, desenvolvendo atitudes, posturas diferenciadas diante da sua vida profissional, priorizando metas, canalizando energias e esforços também naquilo que você se propõe de fato a realizar para que você consiga alcançar algo.
nos dias atuais, por exemplo, muito é exigido daquele profissional, não é? Que além do conhecimento, muita responsabilidade, dedicação, esforço, autoestima, por exemplo, muita determinação se exige do profissional, comprometimento nem se fala, talento, envolvimento e, é claro, acima de tudo, disciplina. Não é? Tem que ter um horário para chegar, tem que ter um horário para sair. Se você, por exemplo, é um profissional liberal, se você aí, muitas pessoas hoje fazem apenas network marketing, vivem apenas do marketing de rede, por exemplo. Estas, mais do que nunca, delas se requer, para que elas obtenham o sucesso almejado, delas se requer aí uma ilibada conduta disciplinar, não é? Costumo dizer o seguinte: a melhor coisa no marketing multinível é que você não tem patrão, mas dependendo da sua disciplina, o seu desastre, a sua pior coisa vai ser justamente não ter patrão. Porque a pessoa, às vezes, ela acha, não é, que ela, porque não tem patrão, ela pode acordar às 11 horas da manhã, não é? Ela pode tirar o dia de folga no meio da semana, do nada, né? Para ir na praia. Olha, tem dia que você vai conseguir fazer isso. Mas, olha, te digo uma coisa, pela experiência em marketing multinível de 15 anos, eu lhe digo, certamente não será no seu primeiro ano de trabalho. Certamente, talvez não será nem no seu segundo ano de trabalho. Então, muitas pessoas vão precisar trabalhar 1 ou 2 anos ininterruptamente, sem olhar para trás. Colocou a mão no arado, não olha para trás. Ou seja, você vai precisar trabalhar ininterruptamente para que você adquira o mínimo necessário que dê para você aí a solidez, que dê para você aí a estabilidade de tirar aí alguns dias de folgas a mais, não é? De se permitir presentear, seja você mesmo ou alguém que você ama, com um presente um pouco além do seu orçamento, não é? Você no seu primeiro ano, principalmente no primeiro ano de marketing multinível, seriamente, não é? Estou falando de marketing multinível sério, não é aquela pessoa que fala que faz marketing multinível e não faz nem 2 horas por dia de negócio. Nós falando fazer algo focado. Então, no seu primeiro ano, é ano de preparação, é ano de disciplina aplicada. Não adianta você pensar em fazer alguma coisa diferente disso, tá certo? E, claro, com efeito, a gente pode dizer que a disciplina, ela é a palavra de ordem quando o assunto é crescimento profissional. Isto não se pode, não colocar à parte. O profissional que não dirige sua vida pautada na disciplina, ele tende a culpar sempre o próximo. Ele sempre está culpando o colega, está culpando o líder dele, está culpando a empresa, está culpando o produto, está culpando Deus, está culpando a presidente da república, está sempre culpando alguém. Não é? E os momentos circunstanciais pelas suas falhas, né? O trânsito que estava complicado, é porque choveu. Ele não entendeu que se ele é uma pessoa de disciplina, ele tem que sair mais cedo de casa. Ele não entendeu, ou ela não entendeu, que se é uma pessoa disciplinada, tem que se planejar, tem que se organizar com antecedência. Você não pode sair para o seu compromisso em cima da hora rezando, né? Com fé, com esperança de que vai conseguir chegar no horário. Não existe, no mundo de hoje, não tem como você fazer isso, tá certo? Então é importante você não culpar nem a ninguém e nem as circunstâncias, porque uma pessoa disciplinada, ela entende que a falha, que as eventuais falhas são por única e exclusiva culpa dela apenas, não é? Esse profissional, por exemplo, ele é incapaz de definir os seus propósitos, né? É aquela pessoa igualmente incapaz de enxergar o caminho, não é? E qual a melhor forma de caminhar, e se assim for, é aquela pessoa que, como o mercado está cada vez mais exigente, vai correr sempre o risco de ser o que a gente pode chamar de, por exemplo, a carta fora do baralho, ou seja, é aquela pessoa expulsa do mercado. E o mercado, pessoal, principalmente o mercado marketing multinível, especialmente o mercado de vendas, o mercado está se projetando a cada dia, o mercado ele é cíclico e ele não perdoa amadorismo. O mercado não perdoa amadorismo. As pessoas amadoras serão literalmente engolidas pela oportunidade de negócio que está à frente dela.
outros vão passar à frente. A autosseleção no mercado do profissionalismo liberal, no mercado das vendas, especificamente no marketing multinível, não é? A seleção é natural. As pessoas com o maior atributo de disciplina, de comprometimento, de foco, aquelas pessoas que não ficam dando tiro em vários negócios ao mesmo tempo, aquelas pessoas que têm capacidade de focar com postura e principalmente, acima de tudo, disciplina, são as pessoas que vão galgar sempre o topo, são as pessoas que estarão sempre na equipe de liderança, são as pessoas que estarão sempre e continuamente à frente do tempo. Isso não dá para você fechar os olhos. É através da disciplina que o profissional consegue atuar de forma concentrada, que ele consegue priorizar suas metas, que ele consegue trabalhar em prol dessas mesmas metas, que ele consegue alcançar o maior equilíbrio no que tange, por exemplo, melhor em relação à administração do seu tempo, não é? Da sua própria responsabilidade, da sua determinação diante daquele objetivo, da sua flexibilidade, da sua... A palavra que nós usávamos muito na escola Senai, a tenacidade, né? Ou seja, é aquela capacidade sua de flexibilidade diante dos seus problemas, ou ainda a sua resiliência, né? Ou seja, aquela capacidade de, apesar das pancadas da vida, você conseguir respirar fundo e continuar caminhando. Isto também, para você ter resiliência e tenacidade, né? Que é uma qualidade tão importante para o profissional, principalmente para o profissional de marketing multinível, é necessário, acima de tudo, que você tenha disciplina. Não é? Aquela pessoa que tem esses atributos, é claro que vai ser a pessoa que vai possuir maior chance de alcançar o tão desejado sucesso. Não é? Então a gente pode dizer o quê? Que a disciplina ela é a palavra de ordem quando o assunto é crescimento profissional. Isto não se pode colocar à margem. Né? O profissional que não dirige a sua vida pautada na disciplina, como eu disse, pessoal, está fora do mercado. Está fora do mercado, né? E outra coisa, além de incorporar, né, esta autodisciplina na sua vida, torna-se necessário também que você mantenha o seu foco olhando claramente aquilo que você quer alcançar, não é? E através desse foco, dessa disciplina, você tem o quê? O maior controle, não ocorrendo o que a gente pode chamar de dispersão, né? E, consequentemente, o alvo terá maior probabilidade de ser atingido em um espaço menor de tempo e com maior qualidade. Eu vou repetir para você, quanto mais disciplina você tem, maior a sua probabilidade de atingir o seu alvo em um espaço menor de tempo e com maior qualidade. Nós devemos ter sempre em mente, pessoal, que é imprescindível sermos bons profissionais, não é? É saudável e desejável a busca por novos caminhos e novas estratégias, claro, e tudo pautado na disciplina, tendo a disciplina como fator indispensável para que você tudo alcance conforme o esperado, que as coisas aconteçam, que as coisas saiam conforme o esperado, não é? As pessoas que não têm disciplina, elas não sabem para onde percorrer, não sabem para que caminho atirar, não sabem que decisão tomar, justamente porque, no fundo, inconscientemente, elas já sabem que não vão dar conta, porque elas não conseguem continuar nada do que fazem, não conseguem terminar aquilo que começam, não conseguem cobrar-se de si mesmas uma atitude disciplinada, uma atitude de sucesso, não é? Então, atitude e comportamento são virtudes determinantes na vida de um profissional disciplinado. Não é? A pessoa que é disciplinada, ela consegue realizar uma mudança de postura diante de fatos, e é claro, diante do dia a dia, diante de problemas, diante de dificuldades, ou inclusive das alegrias, ela consegue se posicionar e ela consegue o quê? Trazer melhores respostas mais concretas no dia a dia dela, diante daquilo que ela quer. Essa autodisciplina que você pode construir, porque como eu disse no início, ninguém nasce sabendo. Todos nós estamos numa contínua construção, nós estamos buscando cada vez mais crescer, nos amadurecer. Então a autodisciplina você busca, não é, no dia a dia, a partir da sua decisão. Ela pode ser considerada, por exemplo, um treinamento específico, que você vai se aplicar a si mesmo, não é? Aqui nós estamos dando algumas ideias para que você possa se nortear
Claro, isso aí, sem dúvida alguma. Porém, é você quem vai criar, que vai incutir na sua alma, no seu espírito, na sua mente, nos seus sentimentos, na sua postura, não é? Na sua conjectura aí de pensamentos. É você quem vai incutir em você mesmo essa busca contínua pela autodisciplina, não é? Criando novos hábitos de pensamento, ação, linguagem, para esse aperfeiçoamento aí que vai ajudar você a obter melhor realização das suas metas. Uma dica muito legal em relação à palavra disciplina, eu posso até partilhar aí uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, eu tinha, né, muita dificuldade em cumprir no meu dia a dia aquilo que eu me propunha. Então, o que eu costumo fazer? Eu aprendi isso num treinamento de liderança isso aí já faz uns 8 anos mais ou menos. E de lá para cá muita coisa melhorou. Por quê? O que eu faço na véspera, né? Na véspera, antes de eu dormir. Então, ou seja, todo dia antes de eu dormir, qual que é a minha postura, né? Diante o próximo dia que vai nascer. Eu sento na beira da cama, não é? Faço as minhas orações, né? Agradeço a Deus pelo meu dia, enfim. E antes de eu dormir, eu faço uma espécie, por exemplo, de poderíamos chamar de uma auto-hipnose, não sei, né? Eu digo para eu mesmo, né? Aquilo que eu quero realizar no dia seguinte e aquilo que eu, Emerson Cesarino, quero me tornar naquele dia. Que passos eu quero dar, como eu vou acordar, não é? Com que tipo de humor eu irei acordar, com que tipo de atitude eu irei acordar, com que tipo de pensamentos eu irei acordar. E é claro, pode ser que nem sempre você consiga fazer 100% aquilo que você se propôs, mas somente porque você se propôs é que a sua vida já vai ser muito melhor do que se você não fizesse nada, do que se você se contentasse a deitar na sua cama, virar para o canto como se nada tivesse acontecendo e depois de algum tempo você não entende porque a sua vida não sai do lugar. Não, você precisa a partir de agora começar a buscar uma autodisciplina. Então você senta na beira da cama e você diz para você mesmo, né? Então, em paz me deitarei e dormirei, né? E acordarei. 2 pontos. E começa a dizer tudo aquilo que você quer colocar para você no dia seguinte. Então, em paz me deitarei e dormirei e acordarei feliz, bem-humorado, saudável, alegre, disposto, positivo, autoconfiante, não é? Determinado, paciente, disciplinado, não é? Transparente, sincero, alegre, elegante, entusiasmado, inteligente, prático, habilidoso, influente, persuasivo, lucrativo, vitorioso, não é? Então, liderante, humilde, sincero, amoroso, acolhedor, paciente, compreensivo, não é? E você vai dizendo tudo aquilo que você quer, de que forma que você quer acordar no dia seguinte. Se você tem uma prova na escola, por exemplo, você já pode incutir nessa programação mental, você pode dizer para você, acordarei tranquilo, pontual, acordarei mais cedo, descansado, animado, preparado, não é? Calmo. Se você é uma pessoa muito ansiosa, então a palavra calma tem que estar no seu discurso antes de dormir. Acordarei calmo, não é? Sereno, tranquilo, não é? Então você vai colocando isso ajuda muito, isso é uma técnica, uma das técnicas, existem milhões de técnicas para que você torne-se uma pessoa disciplinada, ou seja, para que você torne-se no seu dia a dia uma pessoa com resultados muito mais fortes, com resultados concretos, com resultados autênticos, com resultados inspiradores. A disciplina, ela move montanhas e ela pode fazer isso na sua vida, né? Essa autodisciplina, ela pode ser alcançada através dessas pequenas tarefas específicas. Então você pode começar a encarar o quê? Essa autodisciplina como um esforço. Perdão, deixa eu tomar aqui um gole d'água, só um momento. Então, você pode começar a encarar essa autodisciplina como um esforço positivo e não como negativo. Deixa eu te falar. Depois eu resolvo isso. Muito legal o que ele falou, mas depois eu penso nisso. Não, a decisão é agora. A decisão por uma vida disciplinada é agora. É aquilo de você não deixar para começar o regime na segunda-feira. Porque você nunca vai começar, tem que começar agora, tem que cortar as bobeiras agora,
tem que ter atitude agora, tem que começar a caminhada agora. Tem que se matricular na academia, se você pode fazer isso, agora. Tem que tomar o seu suplemento alimentar, se você pode, agora. Nada de deixar para o dia seguinte, porque senão as coisas vão continuar exatamente da forma que estão e você nunca vai entender porque você não consegue alcançar aquele objetivo X, Y ou Z, não é? Então o que você pode fazer? Então você planeja aí uma determinada tarefa na parte da manhã, por exemplo, e outra na parte da tarde. Não é? A tarefa, essa é uma outra dica para você trabalhar a sua disciplina. Essa tarefa, por exemplo, ela não pode levar mais do que 15 minutos. Né? Você aguarda a hora determinada, nada de ansiedade, né? Também é importante isso. Aguarda a hora determinada para começar a tarefa. E quando a hora a X chegar, você inicia a tarefa e mantenha esse mesmo planejamento de pelo menos 2 semanas. Né? Não importa qual seja a tarefa, seja ela lavar o banheiro, seja ela ler lá a página do livro, não é? Não importa, você planeja isso e realiza por 2 semanas consequentemente, ok? O ideal até, não é? Se você puder fazer por 3 semanas, arredondando aí para 21 dias, não é? Essa já é uma outra técnica muito boa, não é? Que os japoneses utilizam muito, né? Você repetir determinada atitude durante 21 vezes. Durante 21 dias, o teu cérebro, ele começa a se acostumar com aquilo. E eu me lembrei do meu professor na escola Senai, na outra escola Senai em São Paulo, na Escola Suíça Brasileira, o professor Josafá, né, de Tecnologia dos Materiais. Eu me lembro que todos os cálculos ele mandava que nós fizéssemos 21 vezes. Na época a gente não entendia por quê, né? Um dia um aluno perguntou para ele, professor, por que 21 vezes? Ele dizia, porque isso, após 21 vezes, estará na sua, não somente na massa cerebral, como na massa do seu sangue. E pronto, deu aquela resposta. Então todo cálculo que ele dava, qualquer novo cálculo para as engrenagens da máquina, para a polia da outra máquina, todo o cálculo ele mandava fazer por 21 vezes, para que a gente pudesse adquirir a disciplina por 21 vezes. Eu me recordo disso com muito carinho, porque fez toda a diferença para mim. Muito bom. Um outro ponto que você pode observar, não é? Planeja a sua tarefa e siga à risca o horário planejado, né? Evite agir por impulso, como eu falei no início. Nada de emoção, vou terminar antes, vou parar de fazer antes. E vai monitorando aí o seu progresso. E ao final aí do tempo alocado, você vai manter o quê? O registro dessas realizações obtidas ao longo do tempo. E eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença para você. Agora anota para você aí 6 segredos, né, para que você tenha aí uma vida mais disciplinada. Anota para você aí 6 segredos para ter uma vida mais disciplinada. Primeiro, seja verdadeiro com você mesmo. Se você acha que você não é uma pessoa disciplinada, assuma isso. Não adianta você fugir. Ah, não, não fique dando desconto para você mesmo, né? Não fique passando a mão na sua cabeça, se autoprotegendo, porque se você não admitir para você mesmo que você não é uma pessoa disciplinada, se você não for verdadeiro com você, nada vai acontecer. Não é? Eu não quero puxar aqui para o lado religioso, mas o primeiro ponto para você ser perdoado tem que admitir que você é pecador, né? Que você tem falhas. Na vida profissional aqui, o primeiro ponto para você começar a se trabalhar como uma pessoa indisciplinada, em busca de se tornar cada vez mais disciplinada, é que você seja verdadeiro com você mesmo e se admita. Eu sou uma pessoa indisciplinada. Pronto, tomou consciência disso, né? O que você vai fazer? Você vai reconhecer em que área da sua vida você não tem tanta disciplina assim. Depois você vai entender, procurar analisar quais consequências isso está trazendo para a tua vida. Depois você vai pensar como está afetando. E por último, você vai visualizar a tua vida sem esses problemas. Sem essa indisciplina naqueles aspectos lá, como seria a tua vida? E com certeza você vai perceber que se você tiver disciplina, isso vai te ajudar a ter uma vida sempre, sem preocupações ou com menos preocupações do que você vem enfrentando no seu dia a dia. Porque você atuando de forma disciplinada, você vai perceber que você vai ter muito mais tempo e energia.
O segundo segredo, anota aí, o segundo segredo dos 6 segredos para você desenvolver e trabalhar a disciplina. Vamos ao número 2 agora, não é? Caneta e papéis em mãos. Isso é essencial, né? É importante você anotar os passos a dar. Não? Então, o segundo chama-se caneta e papéis em mãos. O primeiro, seja verdadeiro com você mesmo. Segundo, caneta e papéis em mãos. Então, ou seja, você anote os passos que você tem que dar para que você se comporte como uma pessoa mais disciplinada. Coloca isso no papel e para que você possa cobrar de você mesmo, né? Terceiro passo, são 6. Terceiro passo, plano de ação já. Ou seja, planeje agora mesmo, né? Então, crie um plano de ação, né? Nada mais do que você criar um passo, né, de como você deve atuar. É importante que você, portanto, seja realista. Não adianta você fazer nada assim muito espalhafatoso. Seja realista. Crie um plano de ação imediato, prático, ágil, que vai tirar você aí do seu ponto A, levando você a um ponto B, não é? As suas metas, elas devem ser alcançáveis, algo palpável. A disciplina, pessoal, é como um músculo, não é, que deve se exercitar todos os dias para que você fique forte, ok? Então, 6 passos. O primeiro, seja verdadeiro com você mesmo, né? Reconheça. Segundo, sempre anote, caneta e papel em mãos. Terceiro, plano de ação já. Quarto passo agora para você melhorar a sua disciplina. Show preguiça. Show preguiça. Manda para longe a preguiça, porque isso é algo inerente ao ser humano, né? Então, eu tenho, você tem, todos nós temos a preguiça, aquela vontade de procrastinar, ou seja, de deixar lá para frente, né? A segunda-feira eu começo, mês que vem eu economizo mais, não é? Amanhã eu vejo isso. Semana que vem eu vou ter aquela conversa lá com tal pessoa e resolvo isso. Ou seja, sua vida não sai do lugar, ela fica amarrada, não é? Aprenda, portanto, a controlar aquela vontade de deixar para fazer depois, não é? Essa vontade sua, que é uma vontade assim maldita, que a gente pode dizer, né? De deixar para depois, ela é a grande inimiga da sua disciplina. Então, todas as desculpas que afastam da tua meta, ela está na preguiça. Não é? A preguiça é uma coisa que faz com que você não consiga encarar de frente e veja aquilo como algo inegociável. Né? Não entenda que você precisa fazer agora, independente de ser algo prazeroso ou não, independente de estar gostando ou não de fazer aquilo. Isso é muito importante. Quinto passo, são 6 segredos aí para você trabalhar a sua disciplina. Quinto passo, 21 dias seguidos. 21 dias seguidos, não é? Então, siga aí o seu plano de ação, não é? Esse plano que você vai esboçar para melhorar a sua disciplina por 21 dias seguidos. Traduzindo isso para o marketing multinível, não é? Trace nesse plano aí no papel quantas pessoas que você vai apresentar. Mas apresentar não é fazer um convite. É sentar com a pessoa com as telas na frente dela e apresentar o negócio para ela. É meia hora, 1 hora de apresentação. Tem que fazer por completo, por exemplo. Não é? Crie uma disciplina de quantas pessoas você vai fazer por dia, né? Vai lá apresentar por dia e persiga e persista em cima desta meta, para que você consiga, você vai perceber que após 21 dias, você vai se tornar uma pessoa bem mais disciplinada naquele assunto. Isso aí é algo notório, faça, ok? Então, 21 dias seguidos. Esse é o tempo mínimo necessário para você criar aí um hábito. Né? Isso já é cientificamente comprovado. Depois que eu fui entender o porquê que o meu professor lá, o professor Josafá, lá na Escola Senai, em Santo Amaro, por que ele dizia, façam o cálculo por 21 vezes seguidas. Né? Hoje eu entendo por quê. E o 6º segredo para você trabalhar aí na busca desse autoconhecimento, trabalhar a sua disciplina. Nada de pensamentos negativos. 6º passo, anota aí. Nada de pensamentos negativos. Ou seja, gente, manda por espaço, elimine de uma vez por todas, por exemplo, aquela voz negativa, não é, que você ouve te convidando a não fazer, né?
Então, passe a ouvir somente a voz positiva. Pense que basta um pensamento negativo para te desmotivar. E é verdade, um lapso de segundo de pensamento negativo já é suficiente para desmoronar com todo um castelo que você está começando a construir. Então, pensamento positivo sempre, mantenha-se firme nos teus propósitos. Sem dúvida, você vai alcançar aquilo que você deseja. Então, só revisando aí, os 6 segredos para você alcançar a disciplina. Seja verdadeiro com você mesmo, reconheça que você precisa se disciplinar. Segundo, caneta e papéis em mãos, anote. Trace aí um esboço daquilo que você precisa melhorar. Depois, terceiro, faça um plano de ação já, agora. Quarto, show preguiça. Manda para longe a vontade de não fazer, não é? Quinto, 21 dias seguidos. Repita aquela ação que você planejou ou aquelas ações que você planejou para o seu dia por 21 dias seguidos. E sexto, nada de pensamentos negativos. São os pontos para você desenvolver aí aptidões, mandar para longe a falta de disciplina e, claro, você vai obter resultados maravilhosos no seu dia a dia. Muito bom, pessoal. São 21 horas mais 1 minuto. Nós chegamos ao término do nosso treinamento online hoje. Treinamento para o desenvolvimento pessoal e liderança. Eu tenho certeza e eu faço votos que você, a partir desse treinamento pessoal, que você vai buscar todas as segundas-feiras aqui na sala de conferência, às 20 horas, horário de Brasília. Coloque toda a sua equipe, convide os seus amigos. Esse treinamento, pessoal, não é um treinamento que vai especificamente falar do negócio X ou Y. É treinamento de crescimento pessoal. Então você pode convidar os amigos que fazem outro negócio, que estão em outra empresa, não tem importância, porque nós não queremos aqui, não é, puxar sardinha durante o treinamento para esse assunto ou aquele. Nós queremos falar do tema. Se o tema é disciplina, vamos abordar disciplina. Se o tema é comprometimento, vamos falar de comprometimento de forma geral para a vida. Se o tema é entusiasmo, vamos abordar isso, que vai fazer diferença para todo mundo de forma geral, não importa o negócio e a empresa e o produto que você ou a pessoa que você convidar represente, não é? Ou a mesma aquela pessoa da sua família que não faz marketing multinível, mas é uma pessoa que você sabe que aquele tema vai ajudar, vai fazer diferença, vai realmente ajudar a pessoa a sair de um ponto A em direção a um ponto B. Coloque a pessoa diante da informação. Cada segunda-feira vai ser um tema diferente. Claro, vão ter, além de mim, outros palestrantes fantásticos aqui nos temas. Meu querido Luiz Puzer estará conosco também, membro da equipe de liderança aí. O Wallace Schwind, né? O Fábio Santos, diversos outros líderes, membros do corporativo também, vão estar aqui nos treinamentos, tá certo? E é claro, como são treinamentos voltados ao público de forma geral, né, independente do negócio em que a pessoa desenvolva, claro que no término do treinamento nós sempre vamos convidar a quem estava na sala a continuar conosco naqueles próximos 50 minutos aí, para conhecer também a nossa oportunidade de negócio, aí sim, especificamente Dream Station. É um convite que vai ficar para as pessoas. Então, ou seja, utilize esse treinamento como ferramenta de recrutamento. É uma dica. É uma outra dica. Recrutamento, inclusive, também vai ser um dos temas em breve. Se preparem aí, tá certo? Então, utilizem este treinamento como ferramenta de recrutamento. Você convida aquele líder, aquele amigo seu, né, para assistir o treinamento. Se ele gostar do treinamento, ele está convidado a continuar na sala para dar uma olhada no nosso negócio. Não é uma maravilha isso? Olha que maravilha. Você pode recrutar quais e quantas pessoas você quiser com essa estratégia, que isso é muito bom. Porque o treinamento, querendo ou não, mesmo que a pessoa não queira fazer o negócio do Dream Station, você fez diferença na vida dela e ela nunca vai esquecer. Isso é maravilhoso. Por aquela informação que ela recebeu ao vivo aqui conosco na sala de conferências. Então isso, dessa forma, você faz diferença na vida de outras pessoas e, claro, consequentemente, na sua também. Ok, pessoal? 21 horas mais 4 minutos. Eu vou dar aí 2
minutos. 2 minutos para você pegar o telefone, colocar na sala de conferência, diante da apresentação de negócios, seus amigos, as pessoas que você mais ama, a sua família, seus vizinhos, os colegas que estão online agora, colocarem diante da informação e daqui 2 minutos nós começaremos ao vivo a nossa apresentação de negócios DreamStation, hoje, segunda-feira, dia 2 de junho de 2014, começando bem a sua semana. Até já!